Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre resumo dos artigos científicos. Como se constitui um resumo de um artigo científico? Como eu devo escrever as contribuições, o objetivo, a justificativa, dentro de um número de caracteres muito sucinto e resumido. Antes de mais nada, devemos pensar que o resumo é a carta convite para que o leitor possa ler a sua investigação científica. É por meio do resumo que você faz aquela frase, constitui uma frase chamativa, que funciona como um chamariz do próprio texto. E, ao mesmo tempo, ele resume todas as ideias que você delimitou na sua pesquisa, que você estabeleceu na sua investigação. E devemos também pensar que o resumo tem um número de caracteres e um número de palavras a ser estabelecido conforme algumas revistas científicas delimitam. Então é interessante também averiguar em que medida algumas revistas científicas promovem uma pauta para que você possa também estabelecer o texto do seu resumo científico e acadêmico. Antes de mais nada, devemos diferenciar o resumo do resumo expandido. O resumo expandido ele é mais utilizado em teses e dissertações, em que você alonga um pouco mais as explicações da sua pesquisa. Logicamente, porque uma tese de doutorado passa de 200 páginas, né? Então, para que você possa sistematizar todo o elenco de informações científicas da sua pesquisa, justamente, o próprio resumo é mais longo, então por isso é o resumo expandido, e da dissertação também. E alguns congressos científicos regionais e nacionais também buscam que você, pesquisador, possa ingressar, fazer a inscrição do próprio congresso por meio de resumos expandidos. Então, o resumo expandido ele é mais longo do que o resumo de um artigo científico. Bom, pensamos também que dentro do texto do resumo, você tem que fazer com que o seu leitor entenda tudo aquilo que você justamente trabalhou na sua pesquisa. E você precisa escrever com poucas palavras e dizer muito com aquelas palavras que você escreveu. Isso também é um aspecto interessante, né? É interessante também pensarmos que você deve promover uma outra língua no seu próprio resumo, justamente o inglês ou o espanhol, né? Para que outros pesquisadores fora do Brasil possam também encontrar a sua pesquisa científica e ler e, ao mesmo tempo, entender o que você fez. Existem muitos pesquisadores que, justamente, eles não leem o artigo por completo, eles leem apenas o resumo. E o próprio resumo já diz o que você fez na sua pesquisa. Então, o abstract, lá, o texto em inglês, também deve dizer o que o próprio texto em português está dizendo. E na tradução, você deve justamente ler e reler para saber se o que está em português e em inglês diz a mesma coisa, ou em espanhol também. Isso que é interessante dizermos. Ah, no banco de dados, alguns bancos espalhados aí na internet, como o Google Acadêmico, o banco de portal de teses e dissertações da CAPES, justamente os resumos são ferramentas indispensáveis na localização de algumas pesquisas, inclusive as palavras-chave, não é? E também o keywords, que são ali, digamos, as palavras que vão compor, digamos, para que uma ferramenta de busca para que o próprio pesquisador encontre a sua pesquisa. Eu vou pedir licença a vocês para que possa ficar mais claro a minha fala aqui e vou espelhar dois resumos de dois artigos recentemente publicados. Um deles foi na Uniletras, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que eu falo sobre os artefatos como forma de motivação aos leitores de romances históricos, e o outro foi sobre o espaço do romance histórico na revista Vivências Educacionais da Unifael. Peço licença a vocês para fazer o espelhamento do conteúdo, para que a gente possa visualizar e ficar mais claro. Bom, como eu disse a vocês, justamente no resumo, nós temos que adicionar frases que chamam a atenção do leitor. No texto aqui do resumo, eu vou pedir licença para fazer a leitura, eu já adiciono uma frase para que o leitor entenda de uma forma global o que eu desejo fazer,
que eu desejei fazer na pesquisa científica. Então, o título do artigo ficou como Artefatos de Época e o Novo Romance Histórico Brasileiro, uma possível mudança cultural do público leitor. O artigo foi publicado na Uniletras, no ano de 2018, tá? E está disponível também no site aqui que vocês estão observando em rodapé, aqui no canto da página, na página 199. Então, logo na primeira frase, na primeira oração do texto, do resumo, eu digo, peço licença, nas duas primeiras décadas do século XXI, tem-se notado um gosto comum, tá? Um gosto comum entre os diversos tipos de leitores. Dois pontos. A busca por compreender a história do Brasil através de romances históricos em livros de divulgadores de fatos recentes ou não. Vocês observaram? Então, é uma frase que chama a atenção do leitor. É uma frase também que desdobra o próprio título do artigo. Artefatos de Época e o Novo Romance Histórico Brasileiro, uma possível mudança cultural do público leitor. Então, é por meio da interrogação que você faz ao título do artigo que você vai escrever a frase inicial. Você pode questionar o próprio título do artigo. A segunda frase diz: esta predileção de leitura por meio deste subgênero literário também se relaciona com a compra e aquisição de artefatos produzidos pela chamada indústria cultural que denomino de moda nostálgica. Aí a hipótese da investigação, como vocês estão observando. A hipótese na qual eu me debruço e na qual eu vou comprovar o meu argumento. Nós sabemos que na escrita de um artigo científico nós precisamos estabelecer um argumento central. Por meio dos argumentos secundários, eu vou, digamos, limitando a minha pesquisa. Na terceira frase, eu digo: calculo que a preferência não é fortuita, pois muitos leitores no Brasil encontram nesse estilo literário uma forma de fugir dos problemas cotidianos, conforme aponta a crítica. Lá na frente eu vou delimitar os autores também. A presente pesquisa averigua em que medida a aquisição de alguns artefatos de época se relaciona com a leitura de romances históricos. Vocês estão observando, aqui eu apresento, digamos, o próprio esboço geral do meu artigo. É interessante dizermos que a frase que eu acabei de ler, ela poderia estar lá no início, mas eu fiz questão de colocá-la mais adiante do resumo. O outro resumo que eu vou ler, a frase está no início, a presente pesquisa. E já no artigo que eu estou aqui espelhando, ela está um pouco mais adiante. Depois eu digo: como balizamento teórico, cada qual ao seu modo, utilizarei os autores Andrés Ruiz, 2000, que é um professor de literatura comparada alemã, a Beatriz Sarlo, 2010, que é uma professora argentina, uma crítica cultural argentina, 2010, Peter Burke, que é um historiador inglês, 94, Francisco Fleck, que é um professor da UniOeste, e Oliveira, que sou eu. Eu dialogo também com a minha tese de doutorado no artigo. Aqui eu parto para o objetivo do artigo. O objetivo é deixar como contributo algumas considerações a respeito deste novo modelo de consumo de conhecimento do passado, identificando algumas possíveis razões de motivação dos leitores. Então, vocês observaram, eu vou sair da tela, eu vou espelhar o outro resumo. Vocês observaram que o texto do resumo ele precisa ser sistemático, por meio de frases, e é interessante dizer também, evitem frases subordinadas por vírgulas. Tá? Tragam frases mais objetivas, mas utilizem do ponto final, ou seja, porque você perde a noção do sujeito quando você, digamos, faz interpolações com vírgula. E aí você acaba cometendo erro de concordância verbal, entende? Então é interessante também trabalharmos com frases não subordinadas. Se você já tem o domínio da pontuação, tudo bem, mas o resumo não. O resumo ele exige frases sucintas, breves, que você adicione pontos finais. Isso é outra dica também recorrente, tá? Uma dica importante. Eu vou pedir licença novamente para fazer outro espelhamento do artigo que foi publicado, como eu disse a vocês, na revista Vivências Educacionais. O título do artigo é Notas sobre o Espaço Descritivo Histórico Didático nas aulas de literatura dos cursos de letras. Olha, agora a frase está no início. Ó. Peço licença. O presente trabalho averigua como se constitui o arcabouço teórico sobre a questão do espaço do romance histórico brasileiro. Então, já trago aqui o que eu pretendo fazer
e o que eu vou, digamos, delimitar na minha pesquisa. Agora, a mais objetivo ainda, eu desdobro essa primeira frase. Ó. Interessa-nos saber como algumas formulações teóricas podem ser úteis ao trabalho com o texto literário em sala de aula. Para fins de análise, conceituamos a terminologia espaço descritivo histórico-didático, a qual serviu como hipótese de leitura com o novo romance histórico brasileiro. A pesquisa de pós-doutoramento, inscrita no Programa de Letras Vernáculas da UFRJ, foi condicionada à metodologia bibliográfica de análise teórica, assim como da leitura e releitura do corpus vigente. Aqui eu falo sobre a metodologia. Tá? Inicialmente, na seleção das principais referências, dentre outras que serão gradativamente escolhidas, podemos dizer que a bibliografia já foi previamente lida e estabelecida como fonte constituinte a ser desenvolvida. Bom, como lastro conceitual, pretendemos dialogar com os teóricos. Célia Fernandes Preto, que é uma professora da Universidade de Córdoba, tá? Aqui o Reiter, que é um teórico francês, 2004, David Lowenthal, de 98, e o Osman Lins, que é um pesquisador brasileiro e romancista também, tá? Dentre outros que sustentarão a nossa abordagem. Durante tal pesquisa, identificaremos como o docente pode trabalhar com a questão da representação do espaço histórico nas aulas de literatura. Então, vocês observaram que eu adicionei e dei uma outra estrutura a esse resumo. Por mais que eu tenha a facilidade de escrever textos, resumos de textos, no caso, resumos de artigos científicos, não cabe também eu repetir a mesma estrutura frasal no qual eu já me debrucei, eu já escrevi de outros artigos científicos que eu publiquei. É interessante variarmos a estrutura também do texto. É interessante também dizer isso, tá? Outra condição importante para quem escreve resumos de artigos científicos é ler resumos. Ou seja, pegue aqueles cadernos científicos, anais científicos dos congressos científicos e dos resumos, principalmente, e leiam os resumos. Busquem averiguar como cada autor constituiu o texto do resumo, como o autor delimitou o texto por meio dos teóricos, como ele estabeleceu e estruturou as frases do resumo. Então, você vai, digamos, de uma certa forma, você vai experienciando as técnicas de cada autor, né? E, ao mesmo tempo, você vai adquirindo a base cognitiva para que você possa estabelecer os seus textos de autoria, né? Ou seja, você escrever os seus textos e ter facilidade para escrever os textos dos resumos. Eu creio que passei até do tempo sobre um assunto tão interessante, um assunto tão instigante, mas quem gostou do vídeo, dê um joinha, escreva uns comentários também para que possa fortalecer o debate. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para ativar as notificações. Até o próximo vídeo e um grande abraço.